A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Olá, amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Como fazemos todas as semanas, estamos apresentando o programa com reflexões sobre o romance Paulo e Estevão, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, escrito pelo Emmanuel, o mentor, orientador espiritual do médium Chico Xavier, e que se trata de um romance histórico muito significativo, muito importante, fundamentado em Atos dos Apóstolos e, logicamente, nas epístolas de Paulo. Então, Emmanuel utiliza desses textos e traz informações acrescidas, de detalhes que ele aquilatou no mundo espiritual para escrever essa obra valorosa, que nos chama a atenção sobre o trabalho do grande vulto do cristianismo primitivo, que ele, Emmanuel, chamou de consolidador do cristianismo. Então nós estamos nos referindo ao apóstolo Paulo de Tarso. Na programação da semana anterior, nós iniciamos os comentários, as reflexões sobre o capítulo 4 da segunda parte do romance. É o capítulo que fala dos primeiros labores evangélicos, do então Saulo se transformando já em Paulo. Nós terminamos o programa da semana anterior falando do momento em que a comunidade fundada por Paulo em Antioquia era uma comunidade florescente, muito bem desenvolvida em termos de solidariedade, de fraternidade, uma convivência adequada entre os companheiros no atendimento do próximo e dando então margem inclusive para belíssimas manifestações de ordem espiritual. Isso porque os primitivos cristãos praticavam a mediunidade. E lá naquelas condições, eles receberam a visita de Barnabé, que tinha vindo da ilha de Chipre, e logo depois do jovem médico Lucas. E foi esse médico, Lucas, quem sugeriu que, ao invés de se chamar os seguidores de Jesus de homens do caminho ou de caminheiros, que não expressava muito bem a realidade, porque há muitos viajantes e caminheiros pelo mundo afora, ele é que propôs o termo cristãos, porque estaria relacionado então com efetivamente seguidores do Cristo. Então surge a palavra cristão e depois cristianismo, com essa proposta aceita ali por eles em Antioquia, trazida por Lucas. E aí Saulo e Bernabé recebem mais informações da ilha de Chipre, chamando-os para uma eventual tarefa que era necessário lá. Então aí vem inclusive aquela colocação que foi aceita por Barnabé e também principalmente por Saulo, de que Jesus disse que os seus seguidores viriam do Oriente e do Ocidente, então a todos e não apenas esse ou aquele povo. Eles começam então a preparar a viagem para a ilha de Chipre. Nós vamos mostrar aqui nesse mapinha, aqui está a região da Judéia, o Mar Morto, Jerusalém, aqui Damasco, as portas de Damasco onde Paulo viu Jesus. Ele esteve num deserto próximo ao oásis de Palmira, mais ou menos nessa região, e depois ele funda essa florescente primeira comunidade de seguidores de Jesus aqui em Antioquia, atualmente também localizada na Síria. Então, tudo isso que nós estamos falando aconteceu aqui nessa comunidade de Antioquia. Aqui está a ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo,
mas relativamente próximo aqui ao continente, né? A região de Antioquia. Então eles começam a preparar essa viagem. E hoje, dando seguimento, né, àqueles estudos, aquelas reflexões, nós vamos mostrar que Saulo, Barnabé, que havia vindo de Chipre, e o jovem João Marcos, então eles se preparam para a viagem. E nessas condições eles embarcam, né? Então seguem numa pequena embarcação, onde eles começam a viagem em direção a Chipre. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é importante porque é o início da primeira grande viagem de Paulo. É isso que nós temos que assegurar. Então, eles aportam aqui, né, na ilha de Chipre, que é essa ilha aqui, passando pelas primeiras cidades aqui na região leste, né, vamos assim dizer, da ilha de Chipre. E Barnabé falando, entusiasmado, né, mas com muito cuidado para não criar cismas ou não criar melindres, né, com pessoas vinculadas ao judaísmo. E passando por essas cidades, eles chegam aqui até Neapafos. Essa cidade, Neapafos, no outro extremo da ilha de Chipre, é na realidade como se fosse a capital aqui dessa província, dessa ilha de Chipre, onde ficava, portanto, o palácio do governador romano, né? Tudo aquilo estava envolto dentro do Império Romano. E depois de muitos esforços, eles chegaram então a Neapafos, e lá aconteceu que eles foram levados, né, para falar na sinagoga. Era uma característica do ex-doutor da lei, sempre querendo falar na sinagoga, mas ele agradava quando falava de fundamentos, né, dos livros dos profetas, e desagradava quando ele começava a falar de Jesus. Mas ali eles fizeram uma apresentação belíssima do Evangelho, né, segundo as anotações de Emmanuel. E é interessante que não houve uma reação imediata contrária a eles, muito pelo contrário, houve uma aceitação. E eles faziam esse trabalho junto a alguns interessados em conhecer a mensagem de Jesus, ali em Neapafos, quando chegam, inclusive, emissários do governador romano, né, que era o cargo dele, oficial de procônsul. Então era chamado Sérgio Paulo, procônsul romano Sérgio Paulo. E pediram que eles fossem visitá-lo no palácio, né, onde residia então o governador. Por que isso? Porque Sérgio Paulo estava adoentado já há muito tempo e não estava conseguindo sucesso em todos os tratamentos. Mas o ex-rabino, né, o Saulo, ficou confuso na hora, porque ele se lembrou daquelas informações que ele obteve depois da morte de Estevão, né, que foi, na verdade, a primeira vítima dele, e que esse procônsul poderia ser aquele mesmo que anos atrás havia salvo Gesiel das galeras romanas e soltando junto a uma praia nas proximidades de Jope. Então ele estava meio confuso com tudo isso, né? Mas não comentou com as pessoas, segundo Emmanuel. Eles receberam então os emissários e foram até o palácio do governador. Ao chegarem lá, eles foram recebidos com muita simpatia por todos. Mas havia ali presente um mago judeu chamado Bar-Jesus, e que estava já há algum tempo ali com a tarefa, com a promessa de tratar e de curar o procônsul romano Sérgio Paulo, o que ele não estava não vinha tendo sucesso. Então, há mais de um ano, dizia Sérgio Paulo, eu venho cuidando da minha saúde arruinada. Essa era a questão, porque ele
também já ouvia dizer dos seguidores de Jesus que faziam curas também. Então era essa a razão do convite. E aí ele contou que ele havia contratado, né, os serviços daquele judeu Bar-Jesus, que estava ali presente naquela reunião. E causou um mal-estar ali por parte de Bar-Jesus, né? E é interessante que eles passam a falar ao procônsul romano sobre Jesus. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreender e seguir a mensagem de Jesus. Aí o procônsul perguntou, mas quem é esse Cristo Jesus? E aí eles passam a dar as informações, né, de qual tinha sido a missão do Mestre Jesus, os seguidores que repetiam todas as suas propostas, os seus ensinos, e ao mesmo tempo que eles falavam isso, aquele mago judeu, Bar-Jesus, ele tinha expressões de ironia, um sorriso forçado, quer dizer, estava incomodado com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Porque ele havia sido contratado, ele estava sendo pago para isso. E aí Saulo começou a falar de Jesus, lembrou de palavras importantes, inclusive, né? E pediu que o procônsul ouvisse-o com atenção em tudo aquilo que ele tinha a explicar e historiar sobre Jesus. E aí, vejam, ele solta a seguinte informação: não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade, disse o Dr. Saulo. Agora, há 10 anos, ao tentar os primeiros passos na sua vida pública, embarcastes no porto de Cefalônia em demanda desta ilha, de Chipre. Viajáveis para Síntio, mas antes que o navio aportasse em Corinto, fostes acometido de uma febre terrível, o corpo aberto em feridas. E aí ele passa a se lembrar, né, de tudo aquilo, e o assustado, impactado, o governador perguntou, mas como sabes de tudo isso? Ele disse de uma forma serena, né, que os médicos haviam comentado isso, e quem teria sido o mensageiro do Salvador, que deu atenção, que o atendeu, não é? Ele estava se referindo ao jovem escravo Gesiel, que veio a ser libertado pelo próprio Sérgio Paulo, o governador, quando ele viu que aquele escravo tinha sido extremamente atencioso, zeloso com ele. Então, é importante que Sérgio Paulo se recordou de tudo isso, né? E falou, senhores, tudo isso é verdade pura, trouxeste-nos a notícia de um Salvador, né? Então ele passa a se interessar pela mensagem que era expressa pelo antigo doutor da lei Saulo. E nessa hora aquele mago israelita Bar-Jesus se revoltou. É mentira, são mentirosos, né? Tudo isso é obra de Satanás. Esses homens são portadores de sortilégios infames no caminho. E à medida que ele falava tudo isso, ele entrava num processo de fúria, né? E que Saulo pedia, não, mas acalmai-vos, amigo, né? E de repente, à medida que Paulo estava atendendo, Saulo ainda atendendo e tratando, né, do governador romano, Bar-Jesus foi se revoltando tanto e que ele sofreu ali o impacto daquela situação e de repente ele deu um grito, o mago, eu estou cego. Ou seja, houve ali uma manifestação de ordem espiritual, provavelmente, para que ele sentisse, né, o valor de uma forma indireta, né? Então ele se sentiu cego, né? E Bar-Jesus chorava e reclamava da cegueira, enquanto Saulo, Barnabé e os outros davam atendimento ao procônsul, ao governador, mas impôs as mãos também no próprio mago judeu e com um suspiro, né, de alívio,
ele recobrou a vista naquela hora. Então o próprio Paulo fez com que ele recobrasse a visão. Então ele, a partir disso, ele saiu sucumbido, confuso, né, daquele encontro, né? E houve então um grande interesse do governador romano, né, Sérgio Paulo, pela mensagem, e que ele quis saber mais, né, de tudo aquilo que esses homens faziam, né, com bastante júbilo lá em Jerusalém, em Antioquia. E ele então afirmou o seguinte: Neapafos, então a capital ali daquela ilha, né, de Chipre, terá então a primeira igreja, fruto do trabalho direto. Veja, o governador se propondo a apoiar, a ajudar a criação da primeira comunidade cristã de seguidores de Jesus ali em Neapafos, né? E pediu que indicasse pessoas capazes, né, para edificar um local onde pudesse se reunir. E isso então foi tão importante, tão significativo, que Bernabé ficou impressionado, Paulo também, né, com todas aquelas informações, e dizendo que era um dia marcante para a existência deles. Então isso tudo era fruto do que eles chamaram de dom da profecia, quer dizer, foram alguns fenômenos, né, que aconteceram ali, do atendimento ao governador, aquele fato da cegueira e o alívio da cegueira de Bar-Jesus, e aquela mudança, né, e o interesse criado pelo governador romano, e aí passam então a preparar a criação e até a construção de um pequeno local onde pudesse reunir os seguidores de Jesus na cidade de Neapafos. E aí, veja, estabelece-se depois disso um diálogo muito interessante, porque o ex-levita Barnabé, conversando com Saulo, né? Saulo, quando Ananias te curou daquela cegueira, te batizou, ele não sugeriu a mudança do seu nome? E aí Saulo respondeu: não, nem me lembrei disso. E aí eles começaram a tecer considerações de que ele deveria talvez alterar o seu nome. E aí, nessa hora em que Barnabé e outros falavam, Saulo entrou assim numa imersão de lembranças ou inspirações, né? E lembrou inclusive dos laços que ligavam a memória de Estevão, né? Aquele cristão que morreu apedrejado sob a sua condenação. E nessas circunstâncias, ele de repente imaginou que ele poderia realmente aceitar a mudança do nome, como muitos outros já tinham feito ali em outros momentos históricos, né? Então, depois de uma pausa, ele lembrou e disse, por razões íntimas, disse Saulo, que são realmente respeitáveis, obrigam-me a reconhecer que um benfeitor, né, na posição do chefe político dessa ilha, quer dizer, um governador romano, ele tinha que reconhecer que a sua gratidão. Então, sem trocar formalmente o meu nome, disse Saulo, passarei a assinar-me a romana. Então, veja, era uma gratidão que ele expressava, né, ao próprio governador. Então, ele que era o Saul, né, o Saulo, agora passou a assinar a moda romana Paulo. Quer dizer, basicamente ele não mudou o nome, apenas a grafia. Então, ele diz o seguinte: entre Saulo e Paulo, nenhuma diferença existe, a não ser o hábito da grafia e da pronúncia. E será, na verdade, uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios. Veja que significativa, né? Essa aceitação do Dr. Saulo para alterar o seu nome para Paulo. Era, na verdade, uma homenagem, ele disse, homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios. Quer dizer, foi o primeiro contato que eles tiveram numa outra terra
e junto com autoridades romanas, inclusive, né? Então, nesse fato, Emmanuel destaca que a mudança de uma letra no nome do ex-discípulo de Gamaliel, né, manteve aquela sua fidelidade agora a Jesus. Se antes ele servir a Moisés como Saulo, com o mesmo nome, ele haveria de servir igualmente a Jesus, apenas mudando a grafia à moda romana. Então a presença e a lembrança de Estevão, mais uma vez, estava aí marcada, né, na vida, nas decisões, na trajetória de Paulo de Tarso. E aí Emmanuel registra, inclusive, que a mão de Jesus o encaminhara até o procônsul romano, que foi o libertador de Gesiel. Veja a coincidência. A mão de Jesus o encaminhara ao procônsul romano, o libertador de Gesiel no passado dos grilhões do cativeiro. O ex-escravo demandara Jerusalém para tornar-se um discípulo do Cristo. Agora, o ex-doutor da lei sentia-se ditoso, feliz por ter libertado Sérgio Paulo, né? Transformando agora no interessado em seguir Jesus. Então isso tudo veio à tona e ele passa a partir de então a assinar apenas como Paulo. Então vejam a origem, né, do nome Paulo, que é bastante significativa para que a gente entenda essa mudança em nível de gratidão, de reconhecimento, né, que aconteceu. Pois bem, prossegue então o trabalho deles ali, né, e eles vieram a ser procurados depois por Barjesos. E que, veja, Barjesos não conseguia entender tudo aquilo e procurou Paulo agora, né? E disse: quanto vocês ganham por esse ministério? Porque ele, Barjesos, era um mago judeu que tinha sido contratado, ele estava sendo pago para atender o governador. Então agora que eles tinham curado o governador e até ele, Barjesos, ele queria saber quanto que eles ganhavam, né, com essa tarefa, com esse ministério. Aí Paulo esclareceu que de forma nenhuma eles ganham apenas a misericórdia de Deus. E ele dizia: eu vivo do meu trabalho de tecelão, e não seria lícito, disse Paulo, mercadejar com o que pertence ao Pai que está nos céus. Isso é importante, né? Não misturarmos as atividades em nível de religião, em ação de divulgação da mensagem de Jesus, com atividades vinculadas à remuneração. E aí ele queria saber, mas tem algum sortilégio para tudo isso? Como vocês fazem tudo isso? Ele falou: não tem sortilégio nenhum, é apenas a fé em Deus com o sacrifício de nós mesmos. O mago não conseguia entender, né, como que eles conseguiam essa força, esse apoio de natureza espiritual. O fato é que Barjesos, que estava vinculado a todo o judaísmo, e repete, né, que ele só lia os profetas de joelhos, então aqueles hábitos ritualísticos, cerimoniais, mas ele ficava lívido, branco, a cada resposta que Paulo apresentava. Então, impressionado com tudo isso, ele foi embora, né, deixou-os, né, e mais uma vez a mensagem clara, enérgica, definida de Paulo, né, assegurando, portanto, a libertação, né, das ações dos seguidores de Jesus de outras práticas que eram vigentes naquela época. E nessas condições, aquele grupinho de seguidores de Jesus, agora cristãos, né, permaneceu por algum tempo ali na capital de Chipre, em Neapafos, né, e alguns dias ainda trabalhando, procurando consolidar, né, a criação, a formação daquele grupo novo que surgia, inclusive com apoio do governador romano Sérgio Paulo. E
aquele jovem que seguia Barnabé e Paulo, João Marcos, ele estava também colaborando, mas ele muitas vezes estava triste, queixoso. Ele não estava provavelmente muito à altura, muito preparado ainda na sua juventude àquele trabalho. Esse João Marcos, vamos esclarecer, não tem nada a ver com João e não tem nada a ver com o Marcos, o futuro evangelista. Esse era, na verdade, um sobrinho de Barnabé. E é nessas condições que eles esclarecem da importância do trabalho para o bem, não é? O serviço no bem é a muralha defensiva das tentações, mas o jovem tinha dificuldades. Então, a partir daí, eles resolveram que ele deveria talvez seguir o caminho dele, libertá-lo, de não prendê-lo, e que eles deveriam dar prosseguimento à viagem deles. E a viagem deles, aqui depois de Chipre, eles se dirigiram aqui para essa região aqui da Ásia Menor, né? Em direção a Pisídia. A Ásia Menor atualmente é a Turquia. Então eles saíram de Né, Pafos, e foram num pequeno barco aqui para a região do continente da Ásia Menor. Então é assim que tem prosseguimento a primeira grande viagem de Paulo. E essa região, né, da Panfilha que nós mostramos, toda essa região aqui era uma região muito pobre naquela época, né, e muito necessitada do apoio deles. Assim então, Paulo, acompanhado de Barnabé, dá prosseguimento, né, à primeira grande viagem que ele faz para difundir os ensinos de Jesus pelo Império Romano, porque toda essa região era, na verdade, dominada pelo Império Romano. Então, meus amigos, nós continuaremos na próxima semana analisando e fazendo as nossas reflexões sobre o livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Os convidamos para que estejamos juntos na próxima semana. Até lá, meus amigos. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.